Boa noite, amigos da TV Nova, sejam muito bem-vindos ao nosso Toque de Bola deste sábado. A gente recebe hoje no programa uma lenda viva do desporto pernambucano, João Cachero de Vasconcelos Neto. Não vou dizer a idade não, deixa pra lá, muitos anos de experiência. E o João, ele fez parte de um colegiado no Santa Cruz, em que o Santa foi muito forte naquela época, na década de 70, ele, Rodolfo Aguiar, quem mais, meu Deus? Humberto Ribeiro Alves, aí tinha Zé Nivaldo de Castro, tinha mais outros, Vanildo Ares, Mariano Matos, enfim, eram 10? Sete, contando com o Tofinha, o Aristófanes de Andrade, e a gente está recebendo essa lenda aqui para a gente conversar um pouco. O João está lançando, começou a escrever em 94, um livro sobre a história do Santa. E aí, 22 anos depois, ele está com esse livro pronto e a gente vai falar um pouco do livro também. Mas inicialmente, João, queria saber como é que foi a tua experiência, né? Quando foi efetivamente que você começou no futebol, qual foi a tua relação inicial com o futebol e que você repassasse essa história sua de tanto sucesso que você teve nessa geração que a gente citou agora no Santa Cruz. Boa noite, João, seja bem-vindo. Um abraço, Léo, um abraço grande, muito obrigado por essa oportunidade. E dizer que a minha vida no Santa Cruz hoje representa 67 anos de convivência ininterrupta no clube, onde eu tive a felicidade de ser presidente do clube, presidente do conselho, presidente da comissão patrimonial, representante do Santa Cruz na federação, diretor social. Então eu corri todos os corredores do Santa Cruz como dirigente nesses 67 anos e tivemos a felicidade de criar também o colegiado, que era um grupo de torcedores de clube, de conselheiros e sócios do Santa Cruz, que administraram o clube por 10 anos, com a sucessão permanente de um sucedendo o outro, não uma continuidade, mas não um continuismo, mas uma continuidade de mostrar uma administração colegiada, seguida, com metas e objetivos, e que foi muito feliz. Conquistamos títulos, ampliamos o estádio e criamos realmente uma história dentro do clube. Vamos para o início realmente, João. Qual foi o ano em que foi batido o martelo para o primeiro presidente desse colegiado e quem foi o primeiro? O primeiro presidente fui eu, em 1974, quando nós criamos justamente esse grupo para administrar, porque nós assumimos na saída de Jim Thorpe, um dirigente arquimilionário, um dirigente com um talão de cheque enorme no bolso e que fazia todas as despesas do clube, que deu muitas alegrias e deu o pentacampeonato. Porém, depois de uma crise enorme, onde houve a renúncia dele, de Aristófanes de Andrade e de Zé Inojosa e de outros dirigentes, eu fui levado à presidência do clube como um assalariado, como uma pessoa que, pela experiência, poderia administrar o clube naquela situação, naquela crise, né? Disputando inclusive o hexacampeonato, né? Isso tudo fez com que nós criássemos uma forma diferente de administrar o clube, todos os assalariados, todos que dessem a sua contribuição de inteligência. E íamos buscar os recursos de acordo com as necessidades do clube. E assim fizemos, saímos da crise, ganhamos campeonato, bi-supercampeonato com Zé Nivaldo de Castro, não é? Fomos tri-supercampeonato com Vanildo Ares, ampliamos o estádio, então fizemos realmente uma pauta de trabalho que glorificou a história do Santa Cruz. O primeiro título desse colegiado, ele acontece em 76, né? Quando eu lembro desse jogo, João, eu era pequeno, era criança, mas tinha 11 anos de idade, mas o que eu me lembro desse jogo, e olha que nessa fase minha memória era boa, era o seguinte, o Santa jogava contra o Náutico, a final de 76, num Arruda totalmente lotado, e não era o Arruda ampliado, era o Arruda antigo, né? Com as curvas. 64 mil pessoas e o jogo ele foi televisionado ao vivo, porque as pessoas se deslocavam. Eu morava na rua São Vicente, aquela rua que tem perto do Colégio Santa Catarina, na rua do Colégio Santa Catarina, e ali por trás você tinha um canal que ia dar no Santa Cruz, aquele canal que vai até o Arruda. E eu peguei aquele canal e, de repente, quando a gente chega na esquina com a Cônego Barata, que é a vinda que vem da Marineira, você não conseguia andar. Era um mar de pessoas ali e as pessoas se assustavam porque chegavam perto da Vila Beberibe e os portões foram fechados, porque não dava para entrar mais ninguém. E o Santa termina fazendo um jogo maravilhoso,
ganha com um gol do Nunes, um gol do Jadir sensacional, porque o Jadir pega a bola do próprio campo, ameaça tocar para os outros e sai com a bola dominada sozinho, entra na cara do gol e faz. E a dupla do Náutico não era fácil, era Beliat e Siriclay, quer dizer, o Nunes terminou fazendo outro gol, e aí o Santa termina vencendo por 2-0. Acho que foi a primeira grande festa que você viveu como dirigente efetivamente. É verdade, foi o bicampeonato, porque nós, nesse período, o Santa Cruz vinha buscando a conquista, mas não conseguia. E com o Zé Nivaldo nós conquistamos realmente o bicampeonato e a classificação de 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Isso foi um feito extraordinário, uma marca bacana, não é um trabalho de arregaçar mangas, e fizemos uma equipe competitiva e o Santa Cruz aí começou realmente a buscar suas histórias. Só para o torcedor entender, o João está falando bicampeonato, ele está querendo dizer bisuper. Porque o Santa tinha sido supercampeão na década de 50 e o segundo supercampeonato, e o que era o supercampeonato? Você tinha 3 turnos, se cada um dos 3 times da capital ganhasse um turno, tinha um torneio triangular, e nesse triangular era constatado o campeão, ele passava a ser supercampeão. Porque em 74 o Náutico foi o campeão, na final com o gol do Lima de falta, em 75 o Sport foi o campeão, naquele jogo tumultuado lá do Sebastião Rufino nos aflitos, e aí em 76 o Santa foi campeão. Vocês voltam a ser campeões em 79, aí já era na administração de 78 e 79, bicampeonato. Quem era a administração? Rodolfo Aguiar. Aí já era Rodolfo Aguiar, né? Fomos bicampeões. Depois nós chegamos com Zé Nivaldo de Castro, justamente no bisupercampeonato. Aí já era o tri-supercampeonato em 83. E o tri-supercampeonato em 83 com Vanildo Aires. Né? Eu era o vice-presidente, Vanildo Aires era o presidente. João, me conta um pouco, como é que foi a história do campeonato 78 sem o Sport? Porque eu me lembro que foi uma briga da federação, acho que o Jabas Guimarães brigou com a Federação Pernambucana de Futebol, e o Sport sai do campeonato. E a gente via Santa e Náutico e Santa o tempo inteiro. Como é que foi aquilo ali? O campeonato terminou sendo um pouco esvaziado naquilo ali, perdeu um pouco do seu brilho? Perdeu, evidentemente que o Sport é uma equipe forte, um competidor de igualdade, né? E que nessa história da crise do futebol do Sport com o Rubem Moreira, o Sport optou por renunciar à participação da competição. E ficou Santa Cruz e Náutico sustentando o campeonato. Tanto é que houve um fato muito interessante, que o Santa Cruz passou o ano, a condição de Santa Cruz era tão extraordinária economicamente e financeira, que passou o campeonato todinho sem retirar sua cota de renda de jogo, porque tinha que sustentar também os outros clubes. Então Náutico e Santa Cruz, que jogaram 12 clássicos, né? O Santa Cruz foi campeão, inclusive, nesse ano, mas sem a presença do Sport, que realmente, por uma crise interna e com a federação e com o Rubem Moreira, optou para não participar. E o Santa Cruz teve a presença permanente de sua torcida, mantendo uma presença de público extraordinária, e financeiramente o Santa Cruz deixou para recolher as suas cotas de jogo, porque de primeira a federação arrecadava o dinheiro e pagava com 48, 72 horas depois. Não é? E nesse período o Santa Cruz deixou o campeonato todo, o dinheiro dentro da federação, e só foi buscar no fim do ano. Uma curiosidade em relação a essa saída do Sport. Primeiro o Sport passou a fazer amistosos com Vassouras, que era um time de motorista de táxi, e botava 6 mil, 7 mil pessoas no estádio, meio que desafiava um pouco. Com Geraldo Freire, era um dos investidores desse time. E o Santa, enquanto o Santa consegue um bom time, tanto que foi bicampeão, 78, 79, e sobrando, porque 78 o Santa foi campeão fazendo 4-0 no Náutico, dentro dos aflitos, com 3 gols de Betinho. Né? Aí, no ano seguinte, o Sport, a sobra do Sport, o castigo para o Sport, é que 79 o Sport teve um dos piores times que eu vi jogar aqui em Recife. Darinta, Luiz Cosme, lateral esquerdo, era um time muito limitado que nem apareceu na foto no campeonato. A final do campeonato 79 foi 3-1 para o Santa Cruz, lá no estádio do Arruda, quando o Náutico está vencendo por 1-0 e o Douglas bota a mão na cintura, bota o pé em cima da bola, e o Rufino marca a falta para o Santa Cruz, Joãozinho bate, faz o gol, uma confusão tremenda, e o Santa vira o jogo para 3-1. Aí foi o bicampeonato do Santa Cruz, você lembra bem? Foi perfeitamente. Um jogo bastante interessante e que deu uma alegria enorme para a torcida do Santa Cruz, porque essa decisão de Rufino de respeito a apitar
um ato de respeitoso do atleta, proporcionou ao Santa Cruz o gol e proporcionou também ao Santa Cruz a reviravolta do jogo. Lembrando que o Santa tinha um timaço, basta lembrar do Volney, acho que a Aguinaldo era o centroavante naquela época, o Joãozinho na ponta esquerda naquela época, jogava muito, que depois foi pro Volney, e depois o Joãozinho que depois foi pro Sport. João, eu falo sempre para essa geração que não pegou, eu tive o prazer de ver esse time jogar, mesmo criança, não esqueço, de cenas dessa seleção que o Santa Cruz formou, e eu falo que há uma grande injustiça no futebol brasileiro, que foi o time do Santa Cruz não ser campeão em 75, campeão brasileiro em 75. Porque só para o torcedor entender, o Santa ganhou do Palmeiras lá dentro de São Paulo 2 vezes. Ele ganhou do Internacional, que foi o campeão daquele ano, um gol do Pio. Desempregou Dino Sane. Desempregou Dino Sane. E a grande catarse, a grande performance do Santa Cruz no campeonato, naquele campeonato, que foi tirar o Flamengo dentro do Maracanã, o Flamengo de Zico, de uma galera júnior, já estava no time, e o Santa foi para dentro do Maracanã, lotado. Eu me lembro que Carlos Froner era o técnico do Flamengo e Paulo Emílio era o técnico do Santa Cruz. E aí o narrador fazia: alô, Carlos Froner, a sua vaquinha já foi pro brejo, no final. Se eu forçar, eu lembro, Zé Cunha. Zé Cunha foi o narrador para a TVE, que era a TV educativa, que passou para cá depois o tape, e eu fui assistir ao tape, claro, vibrando muito com esse jogo. Aí o Santa tira o Flamengo e vai para uma semifinal com o Cruzeiro aqui, João, em que o Givanildo fala muito sobre isso. O Santa perdeu o Mazinho. Lá, eu vou dizer o time do Santa: Gilberto, Carlos Alberto Barbosa, Lula, Pereira, Levir Coupe e Pedrinho, Pedro Nepomuceno. Givanildo, Carlos Alberto Rodrigues e Mazinho, Fumanchu. Aí jogava Ramon, depois tinha o Vônei e tinha o Nunes, que veio no ano seguinte, e tinha o Pio e depois o Joãozinho, que chegou para o Santa Cruz. Esse time, João, não era um time para... E ainda tinha o Paquito, ainda tinha Paquito que veio com Pio, Paquito e Pio. Também Paquito também jogava. Tinha um cara que entrou aqui também, que foi o cara que para mim destoou do Santa Cruz, na suspensão do Mazinho lá. O Mazinho fica de fora dessa semifinal, eu não me lembro o nome, era alguma coisa Júnior. Orlando Júnior, uma coisa desse tipo. Ele entra no time do Santa e o Santa não consegue, ele não teve o mesmo brilho de Mazinho. Mazinho era um cérebro do time do Santa Cruz, mas mesmo assim era para o Santa ter vencido o Cruzeiro, João. Você se lembra bem daquele jogo? Porque esse jogo também eu não consegui entrar, exemplo de 76, eu saí de casa para ir para o jogo, não consegui entrar no jogo. Meu pai, que era torcedor do Sport, disse: se o Santa passar pelo Cruzeiro, eu levo você para ver o jogo do Santa Cruz lá no Arruda, na final, porque se o Santa passa pelo Cruzeiro, era tipo... Internacional. Aqui. Em um jogo só. Um jogo só. Aí qual foi a tua sensação naquele dia? Qual foi a sensação de vocês vendo um título brasileiro tão próximo se esvair pelas mãos? Aquilo ali foi uma tristeza enorme. Inclusive, nesse jogo, nós perdemos um dos maiores tricolores do Santa Cruz, que foi Zé Albuquerque, que teve um infarte na própria tribuna do clube e que deu a nós assim uma tristeza enorme. Uma falha incrível de Lula, com Palhinha no meio de campo. Lula tinha condições total de fazer a falta. O pessoal gritando: mata a jogada! Mata a jogada, todo mundo fazendo isso e ele correndo em parelha com Palhinha, e Palhinha fez o gol e tirou o Santa Cruz da disputa do título. Desculpa, João. Não. E aí foi quando nós fomos o 4º classificado na competição, que poderia ser o vice-campeão, porque na vitória do Santa Cruz nós íamos jogar com o Internacional aqui dentro de casa. Não, o Santa tinha tudo para ser campeão brasileiro, já tinha ganho do próprio Internacional naquele mesmo campeonato, né? E tinha um time extraordinário, né? Era um time competitivo, que esse que você escalou, era um time que tinha uma presença enorme dentro de campo, tecnicamente e com vontade, com valor de mostrar para o Brasil inteiro uma equipe homogênea. Não tinha esses craques todos, mas era uma equipe tecnicamente homogênea, de uma linha única, né? Muito boa. Só para a gente ver, o Givanildo dali foi para a seleção no ano seguinte, 76, né, para a seleção brasileira. E teve um jogo também que foi emblemático, João, queria que você lembrasse. A gente teve o Sport campeão de 75 e o Santa campeão de 76, e eles se enfrentaram num jogo histórico no Arruda. Esse placar foi uma goleada, mas eu falo para vocês sobre esse jogo daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. Voltamos com o nosso toque de bola de hoje, recebendo o João Cacheiro de Vasconcelos, que passou 22 anos escrevendo esse livro aqui, ó. Santa Cruz de Corpo e Alma. Isso aqui é o box, né? É o box para colocação do livro. E aqui, ó, vou pedir para o João segurar aqui o microfone. Eu
Vou abrir aqui, encosta mais o microfone em mim, João. Pronto, eu vou abrir aqui, são 3 volumes do livro, contando quantos anos de história, João? 22 anos. 22 anos, você escrevendo, 100 anos do Santa Cruz, né? A história é de 1914, da Fundação do Santa. Só para mostrar para vocês aqui a capa do livro, e vou mostrar também, olha como começa, ó. Esse aqui para mim é o maior patrimônio do Santa Cruz, logo de cara, né? Na abertura do livro aqui, eu estou falando longe do microfone, é só falando da torcida aqui, que é o maior patrimônio do Santa Cruz aqui, ó. Beleza, parabéns, João, vou ler, vou degustar, pode ter certeza, porque isso aqui faz parte da minha história também. Porque é dessa, não de 14. Não, sim, mas são 3 volumes, Léo, de 400 páginas cada volume. É o Santa Cruz de Corpo e Alma, O primeiro volume é Patrimônio, o segundo volume é toda a história dos presidentes, das conquistas, dos ídolos e de tudo. E o terceiro volume é a atualidade do clube até 2016, já constando o bicampeonato conquistado por Arlírio e a conquista também da Copa Nordeste. E toda a história do departamento amador do clube, amador de quadra, basquete, voleibol, hóquei em patins, futebol de salão, todas as grandes conquistas estão registradas em 1.200 páginas desse livro. Você escreveu um pouquinho, não foi? Um bocado. Não propriamente não foi um livro escrito por mim. Foi na Olivetti, não? Não. Começou algumas coisas no Olivetti, mas nós contratamos jornalistas como Claudemir Gomes, Lenivaldo Aragão, como o Zé Neves Cabral, Humberto Araújo, Deusdete, para que eles fizessem as entrevistas com as personagens que nós demos nome para que fossem entrevistados. E aí a composição toda comigo, o arquivo e o meu arquivo também de Aristófanes, juntamos e fizemos essa obra de 3 volumes. Parabéns, João, sem dúvida alguma. O Santa merecia isso aqui, é isso que eu tenho a dizer. O Santa Cruz merecia essa obra para que ficasse realmente imortalizado, né? Eu lamentei muito a passagem desse andar para o outro do Carlos Celso Cordeiro, porque ele era o esteio da gente em relação a números. Eu me lembro que toda vez que eu tinha alguma dúvida, eu ligava para o Carlos Celso para ele dizer alguma coisa e a gente perdeu. É uma história extraordinária, algumas coisas eu tenho dele aqui. Ele me cedeu alguns números também do arquivo dele. E isso tudo mostra que Carlos Celso era realmente o historiador do futebol de Pernambuco, que tinha toda uma história provada e comprovada, um arquivo extraordinário. O jogo que eu falei no bloco anterior, eu não esqueci não, viu, telespectador? Fica tranquilo. É porque é o seguinte, o Sport tinha um time que era Toinho e Tobias, revezavam-se no gol. Toinho veio do Piauí e foi bater no São Paulo, veio para o Sport foi para São Paulo. E o Tobias foi vice-campeão brasileiro com o Corinthians no ano seguinte, 76, com o Corinthians, né? Jogando aquela final lá com o Internacional. Que o Internacional ganhou por 2-0, um gol do Dario de cabeça e outro gol do Valdomiro cobrando falta. O Givanildo também acho que já estava no Corinthians nessa situação. Givanildo e Luciano. Luciano eu acho que foi um pouco depois. O Luciano foi para... Porque o Luciano saiu do Santa para ir para o Sport em 75, depois foi para o Corinthians. Acho que ele foi no título de 77, tirou o Corinthians da fila. 77, isso mesmo, foi quando ele tirou da fila, é verdade. O Corinthians não ganhava o campeonato há 23 anos e o Luciano estava lá para tirar o Corinthians da fila. Mas esse jogo que eu lembro, João, foi uma partida fantástica, porque eu me lembro que o Dario era aquele cara folclórico que dizia: vou fazer o gol gota d'água, o gol beija-flor. Parado no ar. O beija-flor que para no ar. Eu vou fazer o gol mamãe, porque era um dia da mamãe. E de repente o Santa vai jogar com o Sport. O Toinho estava 450 minutos sem tomar um gol, ou seja, 9 jogos, né? 9 jogos sem tomar um gol, uma coisa, 4 jogos, não, deixa eu ver aqui, só somando aqui. 9 vezes 5, 40, 450 minutos, 9 jogos. 9 jogos sem tomar um gol. E aí começa o jogo e numa jogada na entrada da grande área, o Santa consegue o escanteio. Com 30 segundos, 20 segundos, pressão do Santa, cobrança do escanteio, o Assis Paraíba, que era o professor do Sport, muito elegante, jogador que jogava, né, matou no peito e recuou para Toinho. O Nunes entra entre os dois e patof para dentro do gol.
Eu nunca me esqueci de jogo porque foi 5-0 pro Santa Cruz, um jogo histórico no Arruda, em que o pessoal pegou no pé do Dario. O Dario ainda fez o gol que foi anulado nesse jogo. Foi um jogo sensacional. Você lembra desse? Me lembro perfeitamente. Volney fez 2 gols. Nunes, tá entendendo? E foi um jogo realmente histórico, porque o time do Sport era um timaço, né? Considerado assim, uma equipe homogênea, já vinha jogando há muito tempo e geralmente quando jogava com Santa Cruz era um jogo de você não sabia o que dava, né? Porque tanto podia dar Santa Cruz como Sport, mas esse jogo tinha possibilidades bem grandes de dar Sport. E nesse dia o Santa Cruz deu de 5-0 e uma vitória retumbante, uma vitória extraordinária diante de um grande adversário que é o Sport Clube do Recife. Vamos falar um pouquinho, vamos mais para perto. Assim, o torcedor tá viajando. Da nossa geração, estou me colocando na sua geração, né? Da nossa geração ele está feliz, mas o pessoal mais jovem, pô, e a parte nova da história? Vou dar um pulo na ampulheta aí, uma tapa na ampulheta. O Santa ganha o campeonato em 83, só aquela final contra o Náutico. No Arruda, onde o Santa tinha perdido primeira fase, primeiro turno, primeira fase, segundo turno, primeira fase, terceiro turno, Carlos Alberto Silva, sabe da coisa? Vou tirar tudinho, vou botar menino pra jogar aqui. Aí botou Zé do Carmo, Marco Antônio, botou Luiz Neto, o Birigui tava ainda no time, mas botou o Luiz Neto também, botou Ricardo Rocha, o Tola, Renágio, o Henrique, Badala, o Henrique é filho do Fernando Menezes, aquele time lá de 83. Aí o Santa ganha o campeonato nos pênaltis, o Náutico jura até hoje que o Luiz Neto pegou a bola dentro do gol. Foi o Porto que bateu o pênalti. O Porto era um ponta-direita que tinha vindo do central do Caruaru, né? E Luiz Neto caiu na linha com a bola. A discussão ela surge porque tinha uma mania naquela época do campeonato de se jogar. Foi exatamente no primeiro ano do anel superior, o segundo ano, foi 82 para 83. Aí 83, o pessoal do anel superior sacudia muito papel, rolo de papel higiênico e fitas de máquina de somar, né? Então eles jogavam papéis, então tinha muito papel em cima, dentro da pequena área, e a gente não consegue identificar pelas parcas câmeras que existiam na época, eram 2 câmeras, se a bola tinha entrado no, porque tem muito papel branco, papel picado, né? Tinha, e dava para confundir. Mas se você vê o lance na fita da televisão, você vê que Luiz Neto cai com a bola segura, ele na linha do gol e com a bola. Então a bola não ultrapassou o gol. Né? Não, teria que ultrapassar a totalidade dela. Ela tinha que ultrapassar a totalidade. E não, apenas Luiz Neto caiu dentro do gol, mas com a mão segurando a bola na linha do gol. Aí a gente vai dar um pulo, acaba o colegiado, na gestão do Vanil de 83, ele termina saindo e o Zé Neves assume o clube, e o Zé Neves foi bicampeão na Ilha do Retiro, 86, 87, e aí segue o barco, o Santa Cruz volta a ser campeão, deixa eu me lembrar aqui, década de 80 o Sport foi os 3 primeiros, o Náutico foi 84, 85, 86, 83 já falei o Santa campeão, aí veio 84, 85 foi o Náutico, foi campeão, 86, 87 Santa Cruz, aí vem para 88 deu o Sport, 89 deu Santa Cruz outra vez. Aí 90 vem o título do Santa Cruz com a história lá do Arlindo Maciel e do Gilson Cordeiro, se o gol foi impedido ou não do Márcio Alcântara. Isso. Foi impedido? Olha, eu resisto o jogo, eu resisto a vitória normal, isso é que é o importante. O resultado foi o que deu, né? Se fosse contrário, você dizia, é um absurdo, o gol foi legal, o juiz anulou o gol, coisa e tal. Pois é, mas aí vem a década de 90, enfim, chegamos ao novo milênio. E aí, João, como você vê o Santa Cruz hoje? O que é que você escreveu sobre o Santa de hoje, depois de 10 anos, o Santa Cruz caindo da A para D, indo no inferno, no fundo do poço, de repente volta para a primeira divisão, no momento que a gente está fazendo a entrevista, o Santa está virtualmente rebaixado para a Série B, mas você acha que esse caminho ele vai voltar? Não? O Santa já tem uma estrutura para não pensar mais, nem sonhar com essa possibilidade de cair para a Série C? Não, realmente o Santa Cruz teve um momento terrível que não chegou a série nenhuma, né? O Santa Cruz, para poder ir para D, ele teve que se classificar no estadual para poder ir para D, né? Então o Santa Cruz estava um clube sem série, inclusive fora de série. Gozavam muito, era um clube fora de série, né? E aí nós saímos em busca de uma recuperação do clube, várias mãos se deram para recuperar o clube com a chegada de Antônio Luiz Neto, que aí foi tirando da D, foi tirando da C, saindo para B, não é? Conquistando um tricampeonato, buscando realmente a classificação do Santa Cruz na área nacional,
buscou isso como campeão da Série C, e isso foi dando realmente uma nova energia ao Santa Cruz. Chegou a Lírio com todo um perfil, não é, empresarial muito bom, deu uma conotação extraordinária, ganhou o bicampeonato, ganhou a Copa Nordeste e foi para a Série A. Né? Essa é uma conquista extraordinária, buscando também até a Sul-Americana. Mas, infelizmente, o futebol não deu a resposta que o Santa Cruz precisava, necessitava. E aí houve, como até agora nós estamos falando da realidade do dia em que o Santa Cruz está desclassificado na competição da Série A, voltando para a Série B, mas acredito que tenha uma experiência muito grande, tem uma estrutura sólida para que da B ele não desça, que para da B ele ou permaneça ou busque novamente a Série A, com uma condição de uma organização melhor na área do futebol, com uma estrutura melhor na área do futebol. Tanto é que nós estamos lançando um livro que busca exclusivamente os recursos exclusivos para a construção do centro de treinamento, onde nós temos a proposta de todo o recurso não ser entregue nem à diretoria do clube, nem vai para patrimonial, nem vai para o futebol. Ela vai para o centro de treinamento Rodolfo Aguiar, que já tem a área aqui em Paulista, já bastante trabalhada, com a condição agora de fazer o campo. E é isso que nós vamos fazer. Eu queria que você dissesse o número do telefone em que a pessoa pode acessar, onde ele pode comprar o livro, quais são os locais, se possível um número para ele contactar, você coloca e o Léo vai colocar aqui embaixo na tela. Pois não, só está sendo vendido no Santa Cruz, no Conselho Deliberativo, na sala do Conselho Deliberativo. O único local que está sendo vendido? O único local, é no clube mesmo. Então vai lá, compra, custa R$1.000 e está dividido em 5 parcelas no cartão ou no cheque. 5 parcelas no cartão no cheque. Poxa, R$1.000, tá? São 1.200 páginas, então cada página sai menos do que R$1. Tá? Só para você ter uma ideia. E a história do clube real, né? Com toda de 1914 a 2016. 102 anos de história. Você fez o lançamento e muitos tricolores compareceram. A sugestão que eu dou para você, porque vale a pena, eu mostrei aqui o material, é que você que tem a condição de comprar o livro, compre e presenteie aqueles que não têm condição. Então compra, presenteia essa pessoa, ela vai ficar muito feliz de ter a história de Santa Cruz, ela não pode comprar, mas vai ficar feliz de ter a história de Santa Cruz e ao mesmo tempo você colabora com o Centro de Treinamento do Santa Cruz. É verdade, e o momento é muito importante, Léo, você está dando uma contribuição valiosíssima para a gente, porque nós temos 600 livros para vender, onde nós esperávamos faturar 600 mil para aplicar todo no estádio, no campo de treinamento, e até agora só vendemos 151. Né, temos aí uma caminhada grande para fazer. Sabemos da crise, sabemos das dificuldades, sabemos disso tudo. Mas estamos chegando num momento de festa, né, como você bem lembrou, de presentear. E é uma hora que pode ser muito bem comprado e ser dado de presente na época do Natal a quem não tenha condições de comprar, porque fica com a história real do clube, né, contemporânea, desde a sua fundação até agora, com 2.300 fotografias, todo o texto está ilustrado, não tem nenhum texto aí que não tenha... 2.300 fotos. 2.300 fotos, né? Todas elas estão aí no livro, né? Desde a sua construção, tem histórias maravilhosas aí. Tem uma história, não sei se você coloca no livro, acho que sim. O Santa, ele foi construído, o estádio foi construído ao contrário. Veja, todo estádio ele tem que ser construído norte-sul, porque se ele for construído leste-oeste, o sol vai bater. Quando chegar no oeste de tarde, se o jogo for de tarde, quando chegar quem estiver na barra leste, a barra que está no oeste, o sol vai estar na barra oeste jogando o sol para cima. E ele foi construído, então, uma perpendicular da Avenida Beberibe, não foi isso? Foi isso mesmo. E aí tem um trabalho extraordinário de Aristófanes, né? Porque Aristófanes, na época, vereador, e conseguiu deslocar o canal para poder fazermos o campo de jogo nessa situação. E isso está contado, documentado inclusive com fotografia, com as dragas dentro do canal puxando areia, os caminhões chegando com areia para cobrir essa área. Então essa é uma história do patrimônio do Santa Cruz muito rica. O Santa Cruz sempre teve grandes dificuldades desde o seu início, desde o seu começo. A bola que o Santa Cruz jogou pelo primeiro jogo foi comprada em cota, cada um deu um pedaço para poder comprar a bola. Então o Santa Cruz vive nessa dificuldade desde sua fundação, há 102 anos.
Então não tem dificuldade nenhuma que o Santa Cruz não conheça e não supere. João, muito obrigado pela sua presença. A gente poderia falar muito mais. Eu gostaria de puxar o assunto por dentro da federação. Você está quantos anos na federação? Eu já estou há 12 anos na federação como vice-presidente. A gente, numa outra oportunidade, vai conversar sobre isso, porque aí eu queria que você falasse um pouco sobre o Carlos Alberto Oliveira, até porque foi dele a iniciativa de realmente interiorizar o nosso campeonato estadual. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Léo. Prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade e dizer a você que estamos sempre às suas ordens. Ordem não, disposição, ordem, eu não mando nem lá em casa. Um abraço a todos, amanhã à noite, às 9 horas, ao vivo, tem o Tá na Rede aqui na Nova Nordeste, contando tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. O negócio está esquentando para Santa Cruz, mais para esporte, para Náutico, nas séries A e B. Santa Cruz está está bastante complicado esse ano, mas como disse o João, se estruturar para que no ano que vem não corra risco nenhum de ir para a Série C e quem sabe já bata e volte para a primeira divisão. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu.